Oi, pessoal! Como vocês vão? Tudo bem? Essa é a nossa primeira aula em que abordaremos as relações entre o público e o privado na política educacional brasileira. É uma aula da disciplina de Gestão Escolar. Compreender a distinção entre o público e o privado na administração pública é fundamental para futuros gestores de escolas. Mas eu vou mais além. Eu considero que é fundamental para qualquer cidadão e, sobretudo, para docentes. Entender como funciona a gestão de uma escola faz com que eu melhore a minha prática, porque eu consigo acionar o Estado, acionar a escola, acionar a direção para comprar materiais, para promover atividades extraclasse, para reorganizar espaços escolares, enfim. Então, é muito importante que vocês entendam sobre esse assunto, independente de terem ou não interesse no trabalho com a gestão escolar. Começa falando então sobre os termos, o público e o privado. O público, ele refere-se ao coletivo, aquilo que é considerado como um bem comum e uma perspectiva de igualdade em termos de direitos e deveres. Já por outro lado, o privado, ele se relaciona àquilo que é particular, aquilo que eu considero que é o melhor para mim, ou que um pequeno grupo considera que é o melhor para si, uma família, por exemplo. Só que o privado, aquilo que eu considero bom para mim, necessariamente não é o bom para o coletivo. É por isso que o público ele vai ser sempre acionado para garantir que o maior número de pessoas elas sejam atendidas. Sobretudo nos dias de hoje, é ainda mais difícil se discutir as relações entre público e privado, e eu acredito que não só no Brasil, é por causa de muitas imprecisões do senso comum que estão presentes no nosso dia a dia. Vou dar um exemplo para vocês, que ficou muito comum no período da pandemia. Foi proferido um discurso, não só no Brasil, mas em nível mundial, de que no período da pandemia as pessoas tinham direito de escolher tomar vacina ou não. Esse discurso é um discurso muito forte. Ele afeta muitas pessoas porque elas vão se perguntar, mas espera lá, isso é verdade? Eu tenho direito de não tomar uma vacina? Entretanto, quando eu estou passando por uma situação em que há uma doença extremamente contagiosa e grave com alta taxa de mortalidade, isso significa que eu coloco em risco dezenas ou talvez centenas de pessoas com essa minha ação. Nesse caso, eu deixei de ter um direito privado a não tomar a vacina. Eu passo a ter um dever público de tomá-la para fazer com que as pessoas próximas a mim, e também as mais distantes, elas fiquem seguras. Essa mesma lógica ela se aplica a várias outras situações. Eu não posso pegar o meu carro e sair dirigindo de qualquer jeito, porque a minha direção ela vai afetar a saúde do outro. Eu posso atropelar alguém, eu posso provocar um acidente, matar pessoas. Eu tenho que respeitar as diferenças de gênero, raça, cor e situação financeira, isso porque eu não posso simplesmente, a partir de uma perspectiva no qual eu estabeleça que eu estou num grupo que é superior ao outro, eu não posso levar essa leitura de superioridade para o âmbito do público, porque essas outras pessoas elas têm o mesmo direito que eu de vida, o mesmo direito que eu de estar na sociedade em que nós estamos. Percebem? Então, eu não posso sobre um discurso privado de liberdade, tolher a liberdade do outro. Mas, infelizmente, o que mais temos visto é um desserviço no entendimento do que é direito público e privado. Isso tem se ampliado imensamente com as redes sociais e com os usos que muitas pessoas da arena pública, políticos, eles têm feito sob uma perspectiva de um pretenso discurso liberal, mas que eu chamo de discurso liberal conservador, que geralmente o discurso liberal, dentro da perspectiva, digamos, pura do liberalismo, ele é progressista. Porque o discurso liberal, ele estabelece que as pessoas têm direitos. Direito de fala, direito de se posicionar. Só que o discurso liberal conservador, ele estabelece que apenas algumas pessoas têm direitos.
são aquelas conservadoras, aquelas que não querem alterar o status quo, aquelas que não aceitam a diferença. Mas é importante eu dizer para vocês que não é só a extrema-direita que às vezes traz essa leitura. Os grupos, muitas vezes, grupos progressistas ou de esquerda também fazem, têm ações parecidas, que é o que eu considero de toler a liberdade de criarmos um espaço público de diálogo. Para ampliar um pouco a leitura e entendimento de vocês sobre esse assunto, eu estou deixando o link aqui no vídeo de 2 textos, um é do Eduardo Gianetti, Vícios Públicos, Benefícios Privados, e o outro de Roberto da Mata, A Casa e a Rua. São 2 livros muito interessantes para a gente entender um pouco essas relações entre público e privado no contexto da sociedade brasileira. Não são leituras obrigatórias, mas muito indicadas para quem quer se aprofundar sobre o assunto. Bom, essa perspectiva do direito liberal conservador, elas emergem hoje, por exemplo, sobre uma leitura de que alguns grupos podem estabelecer que eles têm direito de denegrir uma imagem ou de proferir discursos de violência contra indígenas, contra mulheres, contra a comunidade LGBTQI+, contra pessoas negras. Então, essas falas proferidas, elas ultrapassam a perspectiva da liberdade de posicionamento, porque elas não estabelecem uma perspectiva de apresentação de uma leitura diferente de mundo, mas ela apresenta uma perspectiva de eliminação da leitura diferente do outro. Então, aquilo que tem importância é só aquilo que eu considero correto. Então, esses grupos, eles pecam exatamente por não permitir a existência do outro. E aí pode acontecer a mesma coisa pelo lado progressista, quando não se aceita a divergência, quando se promove cancelamentos porque uma pessoa diz algo que é diferente daquilo que eu considero o correto. Os danos individuais ou coletivos, eles podem ser imensos sob essa perspectiva. Eu tenho percebido que há uma amplificação disso com as redes sociais, com as tecnologias contemporâneas. São espécies de claques, prós e contras, nós contra eles. Então, ou você está de um lado ou você está de outro. É uma simplificação extrema da nossa sociedade, porque não nos é possível estar de um lado ou de outro. A sociedade ela é complexa de tal forma que nós temos que entender que a arena pública é uma arena de diálogo, de discussão, e que é uma arena, inclusive, em que eu tenho que ceder. Em alguns momentos eu obtenho avanços, em outros momentos eu tenho que ceder, porque há outros grupos com mais hegemonia ou mais organizados, mas é assim que funciona. Eu tenho que entender que para eu obter sucesso nessa sociedade, eu tenho que respeitar a existência do outro que pensa diferente de mim. Então percebam, público é pensar no coletivo, mas aquilo que eu penso como coletivo necessariamente também não é o mais correto. O coletivo é aquilo que emerge como uma concordância entre os diferentes. É aquilo que os diferentes sentam numa mesa e dizem, olha, isto aqui é bom para a nossa sociedade neste momento. E quando eu digo aquilo que é fruto de uma concordância, eu também estou falando que é algo vivo. Aquilo que é uma concordância de um grupo hoje não é a mesma coisa daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. É vivo porque esses grupos vão se movimentando, vão se reorganizando e vão mudando a sociedade. Percebe? Então nós temos que entender essa perspectiva histórica do público para nós percebermos que não há nada estático. Aí nós vamos entender, por exemplo, como vão funcionar muitas das legislações, como que em alguns momentos as legislações elas são mais conservadoras, em outros momentos elas são mais progressistas, em outros momentos elas atendem um público maior, em outros momentos elas vão restringir mais. Isso são frutos exatamente desse mover social. Ok? Então, é extremamente importante que, reafirmando, reforçando, nós não podemos limitar ou eliminar a voz daqueles que se posicionam contra qualquer argumento, por mais progressista ou conservador que ele seja. A arena pública é construída por tradições, histórias de vida,
construções coletivas e individuais. E promover a diversidade significa entender todas essas diferenças, desde que não violem direitos fundamentais como a vida e a dignidade humana. Agora, como que nós podemos refletir sobre a educação, especialmente a educação pública, sob essa perspectiva? A educação pública no Brasil ela é um direito subjetivo, muito recente na história. O que é um direito subjetivo? Eu vou falar então direito subjetivo, direito objetivo. Direito objetivo é aquele direito que vai atender o coletivo. E ele não garante que esse direito atenda todo mundo, que alcance todo mundo da mesma forma. Um exemplo, direito à vida. Direito à vida é um direito objetivo, porque o Estado, é impossível ao Estado garantir que todos vão ter segurança na nossa sociedade. Ele não tem como colocar um agente público para cada cidadão para garantir que nenhuma pessoa sofra qualquer tipo de violência. E mesmo a gente pode promover a violência. O direito ao trabalho. O Estado não tem como garantir que todos tenham trabalho. Agora, o direito subjetivo é aquele direito que ele é individual. Cada pessoa obrigatoriamente tem que receber assistência do Estado em relação àquele direito. A educação é um deles. Cada criança e jovem ele tem direito à educação pública gratuita de qualidade. Ele tem direito a uma vaga. Ele não pode ficar sem escola. Se ele ficar sem escola, os representantes da sociedade, o executivo, prefeitos, secretários, o ministro da Educação, eles podem sofrer consequências. Ok? Então, é isso. Agora, é muito recente, né? 1988. Percebam, quando a gente vê o sistema capitalista, com todas as suas desigualdades, mas como que ele, ao longo de mais de um século, ele se transformou e se modificou, sobretudo pelas transformações tecnológicas, e que tornaram mais complexo o trabalho e a sociedade, a gente vê que, no contexto brasileiro, a educação pública ela chegou muito tarde, a educação pública gratuita e de qualidade para todos, como direito subjetivo. Pela Constituição Federal, a educação ela é obrigatória, ela é gratuita e obrigatória dos 4 aos 16 anos. E ela é responsabilidade de instituições específicas autorizadas pelo Estado. Elas podem ser públicas ou privadas, mas é o Estado que autoriza o funcionamento de uma instituição privada. Essa questão tem sido debatida no governo anterior e houve um crescimento de uma perspectiva de homeschooling ou de educação domiciliar que tomou conta de muitas das nossas pautas educacionais. E aí isso se volta para aquela ideia de público e privado que eu estava falando anteriormente. O discurso do privado é que todos os pais têm o direito de ensinar seu filho da forma como bem entende. Entretanto, no Brasil, a obrigatoriedade é do Estado. Os pais têm que matricular os seus filhos numa escola do Estado. E por que isso acontece? Se eu pegasse o modelo americano, por exemplo, lá é possível ter homeschooling, educação domiciliar. Nós temos que considerar a dimensão histórica, como eu falei anteriormente, os movimentos em prol do acesso à educação, do acesso à escola pública no Brasil. Eles são mais recentes do que os países do norte, por exemplo. A escolarização como direito de todos no Brasil vem de 88. Nós estamos lidando com uma sociedade em que a educação familiar ainda é extremamente precária. Nós temos ainda gerações de pais e mães, de avós e avós, que não tiveram uma educação mínima de qualidade. Essas pessoas, elas também têm dificuldades de entender o que é uma boa educação, uma educação escolar para o seu filho. Então, isso é um pouco do que se ajuda a explicar do porquê que, no Brasil, a educação permanece sendo uma obrigação do Estado. E esse alto índice de pobreza, onde mais de 1/3 da população ativa recebe até um salário mínimo, não garante condições minimamente adequadas para promover uma educação domiciliar de crianças. Vocês imaginem, a educação obrigatória hoje, ela garante às crianças livro didático, materiais, uniformes, alimentação escolar.
É só o Estado que consegue garantir isso às populações mais vulneráveis. Então, quando nós vemos agentes do Estado, pessoas que representam o Estado, deputados, vereadores, defendendo uma educação domiciliar, muitas vezes eles estão tentando transferir a responsabilidade de fornecer locais e profissionais adequados para uma educação escolar de qualidade. Isso prejudica a população. E um outro movimento nesse âmbito de público e privado que ganhou muita força foi o chamado Escola Sem Partido, que pegava uma escola sem posicionamento político. Ora, isso não é possível, é impossível. Até mesmo o discurso Escola Sem Partido, ele só permite que exista um posicionamento político, só um lado. Esse tipo de abordagem entra em conflito com a Constituição Federal, porque a Constituição Federal estabelece que todos nós temos o direito à pluralidade de ideias. A escola é o espaço dessa pluralidade. É o espaço em que nos encontramos com os diferentes, com aqueles que pensam diferentes e aprendemos com eles. Então, essas diferenças, elas contribuem para a formação de indivíduos críticos. Então, uma formação crítica ela não é possível sem que elementos e informações distintas possam ser apresentadas em um contexto para que a pessoa se posicione. Caso contrário, ela só vai ter uma leitura de mundo. Como ela pode ser crítica com uma leitura de mundo? Então, tentar calar vozes dentro da escola de forma coercitiva, ela parte de perspectiva privatista, nas quais famílias ou pequenos grupos tentam impor o que, como e quando os seus filhos devem aprender. Essa premissa ela é impossível de ser cumprida porque não existe imparcialidade na produção científica, na produção escolar ou em qualquer produção humana. A autonomia intelectual é um elemento de interesse público e a comunidade escolar ela tem a responsabilidade de garantir isso aos estudantes, pois isso envolve o fortalecimento de uma sociedade mais justa. Portanto, agentes públicos como professores e gestores não podem limitar ou impedir estudantes de acessar o conhecimento socialmente elaborado com base em argumentos religiosos, familiares ou políticos. Um outro aspecto importante diz respeito à dimensão democrática no espaço público. Nenhuma decisão pode ser tomada arbitrariamente, sem a participação dos interessados. Isso afeta especialmente o trabalho de gestores, que às vezes eles podem ser tentados a tomar uma decisão que, sob a sua perspectiva, é a melhor dos mundos, mas ela não atende a comunidade escolar. Nós vamos falar isso muito na nossa disciplina. Existem ações que podem ser tomadas individualmente por um diretor escolar, mas existem ações que ele precisa do aval do coletivo, do aval da comunidade escolar, porque afeta diretamente o conjunto das pessoas. Nós poderíamos aí falar de várias situações de tomada de decisões arbitrárias. Por exemplo, há diretores que às vezes querem proibir um certo tipo de roupa e permitir outros. Ele quer atender de forma diferenciada um docente, ele quer estabelecer hierarquias sociais no atendimento aos estudantes. Ele quer tomar uma decisão para a compra de um equipamento que vai afetar diretamente a escola, mas ele quer tomar aquela decisão sozinho. Enfim, um gestor público, ele representa a sociedade. E como tal, ele deve prestar contas a ela e obter feedback sobre as propostas ou decisões tomadas. É essencial lembrar o quanto é difícil abordar todas essas questões, especialmente na área da educação, porque muitas vezes nós criamos uma imagem de que a educação brasileira está indo bem, de que a população está bem educada. Historicamente, observamos uma escola pública obrigatória e gratuita com um pouco mais de 30 anos, com um alto percentual de analfabetos funcionais, baixos índices de qualidade em diferentes avaliações quantitativas e qualitativas. Então nós temos muito que construir coletivamente. Nós temos um longo caminho a percorrer, não apenas para construir uma educação mais democrática, mas para ampliar o acesso à educação pública gratuita e de qualidade em todos os níveis para a população brasileira. A maioria de vocês está matriculada neste curso porque pretende trabalhar no setor público, seja como professor ou gestor. 85% dos professores no Brasil atualmente, de cerca de 2,5 milhões de docentes que estão atuando na educação básica, eles estão no setor público. Mas mesmo que vocês não atuem nessa área, entender esses aspectos
do setor público vai ser útil em qualquer atividade. No setor público, nós atuamos em prol do coletivo, somos regidos pelo que o direito chama de direito positivo, ou seja, nós só podemos fazer aquilo que está expressamente descrito na documentação, nas legislações, nas leis. Será que eu posso tomar uma decisão que vá contra algum documento, mesmo que seja uma boa decisão? Eu não posso. Nós precisamos seguir os princípios documentais. Um gestor não pode tomar uma decisão que não esteja aprovada numa legislação. Já no âmbito privado, os indivíduos eles agem sob o que é chamado de direito negativo, ou seja, ele busca aquilo que se beneficia de acordo com a lei, um documento público, uma resolução. Ele busca as vírgulas, ele busca as lacunas. Nessas vírgulas e nessas lacunas, o Estado não pode fazer nada. Se ele encontrar uma brecha na legislação, ele pode atuar dentro dessa brecha. E por mais que essa brecha prejudique o coletivo, eu, como agente público, não posso proibi-lo, porque eu tenho que seguir a lei e a lei indica um outro caminho. Percebe? Ele percebeu uma brecha que a lei não percebeu, eu tenho que mudar a lei. Por isso que eu falei anteriormente, tudo é muito vivo. À medida que vamos aprendendo com os erros, nós vamos modificando as legislações e melhorando elas progressivamente. Então, não nos cabe analisar, quando nós estamos trabalhando no setor público, aspectos éticos das demandas individuais. Porque as pessoas vão buscar aquilo que lhes interessa. E nem sempre o que lhes interessa é ético. Mas se o que lhes interessa não estiver coberto na legislação e pela legislação for legal, elas podem fazer. Agora, é importante compreender que cada pessoa busca seu interesse privado dentro das leis que regem o funcionamento do setor público. Então, por que eu estou falando isso? Porque vocês não podem chegar numa escola e imaginar que todo mundo quer a mesma coisa. Vocês vão encontrar pessoas que querem algo mais coletivo, mais geral, mais universal, outras que querem apenas resolver um pequeno problema. Nós vamos ter que aprender a conviver com todas essas pessoas, com todas essas diferenças, para tentar trabalhar nelas um sentimento de coletividade. Ok? Como exemplo do direito positivo, acho que o maior exemplo é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Segundo a LDB de 1996, é responsabilidade do município fornecer educação infantil e fundamental. Então, educação infantil e a educação fundamental até o final do 9º ano. É possível ao município gastar dinheiro com ensino superior? Sim, é possível. Só que primeiro ele tem que cumprir com a sua obrigação. Se ele não atendeu 100% da educação infantil e fundamental, ele está proibido de oferecer educação em nível médio ou em nível superior. Ok? Então, é nessa perspectiva que funciona. No âmbito do direito privado, vocês podem ter vários exemplos em mente. Vou citar um relacionado à saúde pública, que se tornou mais comum. A legislação brasileira estabelece tipos e valores de medicamentos que o Estado compra e distribui. Mas muitas pessoas entram na justiça dizendo que, para que o Estado possa garantir a sua vida, elas têm o direito à compra de equipamentos diferentes daqueles que estão no rol da legislação. E geralmente elas obtêm sucesso. E elas estão exatamente buscando uma lacuna dentro da legislação, mas que ao mesmo tempo está prevista sob uma perspectiva mais geral, que é de que o Estado ele tem que garantir a vida. Mas isso é algo, digamos, mais nobre. Mas quando eu falo, por exemplo, de licitação pública, as empresas privadas já fazem diferente. Elas querem obter o máximo de benefício possível em cima do Estado. Então ela vai procurar toda brecha numa documentação para ter benefício privado. Então, por exemplo, eu como diretor, se eu estabeleço uma compra de computadores para minha escola, se eu não faço a descrição muito bem detalhada, muito bem clara, eu corro o risco de receber um computador com peças antigas pelo preço do computador de última geração. Percebe? E eu não vou ter o que fazer, porque o documento que eu tinha que seguir, a empresa seguiu também. Percebe? Ela não fez nada diferente daquilo que estava previsto, mas ela atuou em cima da lacuna. Como não estava escrito, por exemplo, que deveria ter, por exemplo, uma peça que foi criada no último ano, em 2022,
não tinha algo que estabelecesse a idade dos equipamentos, ela vendeu aquilo que ela considerou mais vantajoso financeiramente para ela. Bom, então, essa é essa nossa primeira conversa. Eu gostaria muito que vocês lessem os materiais disponíveis da disciplina, participassem dos fóruns da discussão, porque o entendimento das dinâmicas de público e privado, eu acho que é o eixo central da nossa disciplina, porque é ele que vai permitir a vocês terem uma visão, uma visão mais ampla sobre a complexidade da gestão pública. Tudo bem? E, como eu falei anteriormente, afeta diretamente a atuação de vocês como professores e como gestores. E nosso objetivo é formar professores e gestores que compreendam melhor a educação pública, os seus desafios e possibilidades. Nós temos muitas discussões sobre isso ao longo da disciplina. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu espero que vocês participem muito das nossas discussões e que aprendamos coletivamente sobre todo esse assunto. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima.